Gira em Ação. Vamos abordar crimes contra a mulher e feminicídio. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de ofensa verbal. A cada 6 segundos, uma mulher é vítima de perseguição. A cada 4 segundos, uma mulher é vítima de assédio no trabalho. A violência doméstica e familiar contra a mulher passou a ser considerada crime a partir da aprovação da Lei número 11.340, em 7 de agosto de 2006. Basta! Quando a violência termina, a vida recomeça. Conhecida como Lei Maria da Penha, ela coíbe e previne agressão no convívio familiar. Basta! Quando a violência termina, a vida recomeça. As mulheres que são vítimas da violência doméstica e familiar estão submetidas a um ciclo que se repete. Basta! Quando a violência termina, a vida recomeça. Podendo ser identificada em 3 fases principais de agressão: aumento da tensão, ato de violência, arrependimento e comportamento de carinho. Basta! Quando a violência termina, a vida recomeça. Para abordar o assunto, nós convidamos a Analisa Melo, advogada, palestrante, membro da Comissão de Direito Criminal da Mulher. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo ao programa Gira em Ação. Muito obrigada. E também a Ava Santiago, socióloga. Tudo bom, muito bom estar aqui novamente, especialmente pautando a violência contra a mulher, que sem dúvida é uma das pautas mais urgentes e um dos nossos maiores gargalos em termos de segurança pública e direitos humanos. Analisa, vamos começar com uma pergunta. O que é feminicídio? Então, o feminicídio ele é um crime de ódio contra a mulher. Ele é um crime onde o agressor ele mata uma mulher por relações de coabitação e por relações de violência doméstica. Então, esse é o feminicídio. Ava, como podemos definir crimes contra a mulher? Quais são os tipos de crime? Olha, pegando o link com a fala da Ana, o feminicídio, ele, como ela bem caracterizou, né, ele é o crime de ódio, mas aí o que você entende como crime de ódio? Não é algo tão explícito que você diga: ah, eu te odeio e por isso eu te matei. Muito pelo contrário, na verdade, essas relações que acabam em crime de ódio, especialmente nos casos de feminicídio, elas são pautadas por uma narrativa muito controversa, de afeto, de relacionamentos, de envolvimento afetivo, de envolvimento sexual. Então, não é um ódio explícito e declarado. Então, onde esse ódio se manifesta? Esse ódio se manifesta pelo desprezo da condição de autonomia daquela mulher. Então, você despreza o corpo daquela mulher, você despreza a liberdade daquela mulher, a inteligência daquela mulher, os sentimentos daquela mulher. Então essas são as características do ódio. É importante dizer que e ela sabe disso melhor do que eu, as pesquisas apontam que nenhum feminicídio ocorre sem ter dado sinais antes de que ele iria ocorrer. Então, assim, ninguém está dormindo com um Dom Juan que nunca te fez nenhum mal, que nunca te fez uma agressão, que nunca te violentou e de repente ele te mata. Não. Os sinais eles vão sendo dados e eles precisam ser identificados enquanto é tempo para romper. Quais são esses sinais, que é a tua pergunta? Geralmente começa com a violência verbal, né? A violência psicológica, as ofensas. Então a gente pensa assim, um xingamento faz parte do relacionamento do casal, pode haver discussão e isso é normal. Agora, se é da conduta que sempre o homem, o companheiro, o parceiro xinga a mulher, especialmente em 3 esferas: na capacidade mental, na capacidade intelectual e na estética, ele vai fragilizando psicologicamente aquela mulher. Então, feia, gorda, burra, louca, eu sempre digo isso quando eu vou palestrar, não existe nenhuma mulher que nunca tenha sido chamada de louca. Todas as mulheres já foram chamadas. Quer dizer, se você reage, louca. Se você denuncia, histérica, mentirosa, etc, etc. Então, você começa com essa precarização psicológica. Aí geralmente vai avançando, né? E você tem a violência emocional, a violência psicológica, patrimonial, que é o cara
queimar Reter roupa, objetos, né? de trabalho. Exatamente. Trancar o carro, não deixar a mulher ir trabalhar. Exatamente. Tomar o dinheiro da mulher. Eu vejo muito isso no interior. A mulher trabalha, mas ela não fica com dinheiro. Ou então, se tem uma relação ali em que a mulher, ela não trabalha fora, né? Ela só trabalha em casa, porque em casa também é trabalho, tá, gente? Muito cansativo, inclusive. Mas se a mulher só trabalha em casa, o cara faz conta das coisas. Se você não fizer tal coisa pra mim, eu não te dou isso, eu não te dou aquilo. Eu recebi um caso de um marido que escondia comida para fazer tortura psicológica. E eram 2 tipos de violência, patrimonial e violência psicológica. Até que, de repente, vem o empurrão, o tapa, aí depois, como a Ana falou antes da gente começar a gravar, vem o arrependimento, né? Ai, sim, mas aí, eu a discussão, a discussão ali dentro doméstica, que tem um casal. Às vezes todo casal tem uma discussão. Até onde caracteriza violência contra a mulher? Olha, eu vou fazer a minha abordagem, mas eu quero que a Ana fale, nos situe legalmente, mas a partir do momento em que essa discussão, esse desentendimento, ele se desequilibra e uma parte passa a ser colocar força tanto psicológica como física, nesse desequilíbrio dessa discussão, você diz você é chato, você tá errado, você tá certo. Não, aí começa a partir para agressão em vez de ser uma discussão pontual, aí é violência. Mas o que é agressão? Ofensas reiteradas é agressão, gritos reiterados são agressão, violência na frente dos filhos, isso é uma coisa assim que acontece demais. Então, a mulher é sempre xingada, agredida na frente dos filhos, e aí caminha para um outro campo, né, que pode ser até a alienação parental. Sua mãe é louca. Eu falo assim com sua mãe porque ela é vagabunda, porque ela deu moral pro vizinho, porque ela me traiu, porque o chefe dela deu carona para ela. Todas essas situações configuram violência e vão muito além de uma simples discussão entre marido e esposa, né? Do seu ponto de vista, doutora, na área jurídica, tá? Caracteriza violência contra a mulher uma discussão doméstica quando passa de certo limite? Qual é esse limite? O limite é o respeito. Em todas as relações, o limite é o respeito. Nós temos vários casais que discutem, e até saudavelmente. Relação financeira, se vai comprar ou não o carro, se vai colocar o filho naquela escola ou não, e podem até discordar. Para onde vão viajar, o que vão fazer com o dinheiro, com o salário, eles podem discordar. Dentro de uma relação de coabitação, o casal discute, mas a partir do momento que o homem ele começa a diminuir a mulher como mulher, você não vai opinar porque você é mulher e não manda em nada, você não vai decidir porque quem manda aqui sou eu. Quem dá a última palavra sou eu. Quando não tem uma paridade, exatamente, já configura a violência doméstica. Exatamente. No mundo jurídico, entre os operadores de direito, já está assim... Ou seja, já consegue definir, já consegue conceituar realmente o que é uma violência contra a mulher, ou ainda não? Ainda não está pacificado ainda? Não, tem muita confusão. Os juízes fazem confusão, os promotores fazem confusão, os advogados fazem confusão e as delegadas das DEANs também fazem confusão. É muito comum a gente ir até a DEAN, acompanhar uma cliente que quer fazer um relato de uma discussão que não configura violência doméstica. Às vezes ela está brigando porque o marido vendeu o carro e numa discussão calorosa ela quer ir na delegacia denunciar, ou, por exemplo, ela quer divorciar e ela quer levar os filhos sem fazer a guarda compartilhada, e ela vai na DEAN, denuncia o marido para poder levar os filhos. Então, ainda tem esse trabalho de conscientização e de estudo, porque é uma lei que, apesar de ela ter entrado em vigor em 2006, já fez 13 anos, nós temos 13 anos de Maria da Penha, ela é alterada constantemente. Constantemente. Inclusive, o que a socióloga disse, a Ava, a questão de discutir na frente dos filhos foi criminalizada esse ano. Aumenta a pena, é uma qualificadora. Então, você majora a pena se você discutir ou agredir na frente dos filhos. Mas é importante ressaltar que esses equívocos em relação ao entendimento, eles são minoria diante da quantidade de situações que de fato são violentas.
porque geralmente existe, infelizmente, uma parcela da opinião pública que quer pegar a exceção e transformar em regra para invalidar todo o nosso caminho até aqui. A Lei Maria da Penha, ela é produto... Vocês imaginem que a gente criminalizou todas essas barbáries há menos de 2 décadas. Então você pensa o tempo que nós temos de história em que isso era naturalizado. Tanto é que ultimamente a gente tem falado muito, mas todos nós aqui nesse estúdio crescemos ouvindo a máxima em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Crescemos ouvindo uma outra máxima, segura as suas cabras que o meu cabrito está solto. O que é isso senão a naturalização de uma completa liberdade masculina versus uma completa repressão do corpo e da sexualidade da mulher? Então a gente ouve, naturaliza, ri, repassa, compartilha, e aí quando a gente fala em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, significa o quê? Se tá dentro de casa não é um problema meu, se é na casa do vizinho não é um problema meu, se tá gritando e precisando de ajuda não é um problema meu, e a doutora deve acompanhar isso muito de perto, que é a quantidade imensa de mulheres que sofrem violência por muito tempo e não consegue denunciar porque se sente tão sozinha, porque não é problema de ninguém, né? Nós vamos para o intervalo, mas vou deixar uma pergunta, doutora, para não perder o raciocínio da Ava. A Lei Maria da Penha tem sido eficiente para o combate à violência contra a mulher? Depois do intervalo você responde. Ok. De volta, eu deixo uma pergunta, doutora, a Lei Maria da Penha tem sido eficiente para o combate contra a violência? A lei, sim, a execução dela não, infelizmente. Faltam juízes capacitados, faltam mais varas contra a violência doméstica, faltam promotores, faltam a questão das delegacias, estruturar essas delegacias. Falta todo um trabalho, as casas de acolhida, a questão de um atendimento psicológico, a questão de um atendimento multidisciplinar, onde vai encaminhar essa mulher para o trabalho, porque muitas perdem seus empregos para irem para a casa da acolhida. Então falta todo esse aparato. De denunciar porque tem dependência econômica do agressor, né? Inclusive eles falam assim, mas eu tenho a impressão, assistindo a TV, que a violência doméstica aumentou com a divulgação da lei. Não é que ela aumentou, é porque hoje as pessoas denunciam. Exatamente. Só para você ter uma noção. Sempre houve violência, não haver a denúncia. Sempre houve. As mulheres eram caladas. Só para você ter uma noção, a Deande Aparecida, que quem coordena é a delegada a doutora Ana Paula, recebe 150 boletins de ocorrência por semana. Por semana. Nossa, eu acho ótimo você ter trazido esse número de Aparecida. O cenário de Goiás, a gente sabe que é um dos mais tenebrosos. O terceiro pior do Brasil. Exatamente. A gente tem esses números, é muito importante que a gente compreenda que essas violências elas acontecem em escala assim, tão alarmante, porque existe toda uma concepção social de que é aceitável. Mesmo que ninguém diga, eu sou a favor da violência doméstica. Se você não se posiciona de forma a repudiar essas violências, de certa maneira você alimenta essa mentalidade. Então, em Goiás, a gente teve, segundo os dados da SSP, Secretaria de Segurança Pública, em 2018, 62 mil ocorrências de violência doméstica. E aí vem a parte boa da lei. A gente teve 6 mil pedidos atendidos pela Justiça de medida protetiva.
Em Goiás, você tem noção de 6 mil pedidos, é um número gigantesco, mas aí se você comparar com o número de denúncias de violência, olha como é difícil a gente conseguir uma medida protetiva. E nós temos uma vitória, né, que exatamente. foi agora a própria delegada poder dar para aquela mulher a medida protetiva, porque antes registrar o boletim de ocorrência, ouvia as testemunhas, ouvia o acusado e depois ia para o judiciário para tentar, né, que aquela medida protetiva saísse a tempo. E muitas das vezes hoje o delegado tem essa prerrogativa, não precisa mais ir tem a a prerrogativa, não precisa chegar na justiça. A própria delegacia pode ali de ofício entregar aquela medida protetiva para a mulher que foi agredida. Mas, Ava, o crime contra a mulher, a violência contra a mulher, não está só no âmbito doméstico. Pode ser numa empresa, o assédio, pode ser o Estado, ou seja, uma violência de um servidor contra uma mulher por causa do sexo, correto? Correto. A violência doméstica, ela aparece de forma mais icônica porque nós somos solapados diariamente com notícias de mortes de mulheres da forma mais bárbara, assim, e de mulheres de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais, de todas as religiões. Costumo dizer que não existe nenhum recorte que torne uma mulher mais segura. E é muito importante então, não que a gente fale sobre isso. Não tem. E aí, pegando a sua pergunta, uma das principais e mais bárbaras violências que ocorrem contra a mulher em solo brasileiro é a violência sexual, é o estupro. Infelizmente, nós somos um país que naturaliza o estupro de várias formas, por mais que todo mundo diga que odeia estuprador. Então, vou te dar um exemplo concreto. Há alguns anos atrás, ocorreu um caso muito conhecido no Brasil, que foi o estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos num baile funk do Rio de Janeiro. A maioria esmagadora dos comentários, as notícias, era assim, mas estava no baile funk, se estivesse estudando não tinha acontecido isso. O que ela estava fazendo lá, aquela hora, com aquela roupa. Exatamente, se estivesse rezando não tinha acontecido isso, se estivesse estudando não tinha acontecido isso, mas aí... É só as pessoas usarem a internet que elas estão usando para destilar esse tipo de comentário e pesquisar. Garota de 12 anos é estuprada em quintal de Assembleia de Deus em Presidente Prudente. Vai encontrar. Garota de 14 anos é estuprada em paróquia. Vai encontrar. Pai de santo é indiciado por estuprar fiéis. Vai encontrar. Garota é vítima de estupro coletivo no campus da UFG de Jataí. Vai encontrar, ou seja, estavam estudando, estavam rezando, não foram protegidas por causa disso. Não foram poupadas. Não foram poupadas. Então, não tem prática da mulher, não tem comportamento da mulher, não tem roupa da mulher que facilite o estupro. Até porque, se tivesse, nós também não seríamos um dos países em que mais ocorre violência sexual contra crianças, por exemplo. Doutora, aproveitando que a Ava falando aqui sobre estupro, eu também sou operador de direito, a senhora é professora de penal e processo penal. Estupro não só é o ato sexual em si. Ou seja, se o que é estupro hoje, de acordo com o Código Penal, como podemos definir um estupro? Se uma moça vai para uma balada e um rapaz passa a mão nela sem o consentimento dela, isso é estupro também ou não? Não, isso é importunação sexual, que é uma lei nova, que ela é de 2018, a 13.718, e ela fala que até o fio-fio lá da esquina é considerado importunação sexual. Aquela cantada deselegante. Até onde que é importunação sexual, até onde é estupro? A importunação sexual é tudo aquilo que você não é conivente. Aquela cantada que você não aceita, aquela cantada que te incomoda, aquele passar a mão no seu cabelo, aquele pegar você e te virar à força, tudo isso é importunação sexual. E o estupro é quando agride a sua dignidade sexual, ele é mais profundo, é aquilo que não é só a conjunção carnal, não é só o coito sexual, ele vai além, mas é todo o ato libidinoso que está ferindo a sua dignidade sexual. É importante muito bom você ter falado da lei de importunação sexual, porque muita gente questionou, né? Nossa, mas que exagero. Mas é importante a gente fazer uma reflexão sobre o que é esse assédio de rua, né? Porque não é cantada, não é flerte. Flerte é quando duas pessoas interagem com a mesma intenção. Eu tô flertando, e aí, como é que tá? Vamos ali. Isso é flerte. Agora,
quando você recebe essas abordagens na rua, isso é uma relação de poder. É só observar como as mulheres se comportam. A maioria esmagadora das mulheres atravessa a rua, mexe no celular, abaixa a cabeça, se for de noite, corre e reza a Deus para não dar problema. Então, essas relações... E observe mais uma coisa. As mulheres têm esse comportamento e os homens continuam fazendo essas abordagens. Por quê? Demonstração de poder. E essa demonstração de poder cria um processo tão violento para essas mulheres que eu conheço várias, e eu sou uma delas, e você também já deve ter feito isso, doutora, de mudar o seu caminho porque você não quer ser importunada, atravessar a rua porque você não quer ser importunada, bloquear aquela pessoa no Facebook. Exatamente. Então, nas assim, redes sociais. Não é exagero, é porque finalmente nós estamos falando sobre isso. E como a gente tinha algo naturalizado, quando você fala, parece exagero, né? E uma coisa importante, voltando na questão da violência doméstica, a Ava falou coisas muito importantes da questão do lar e como que esse companheiro age, mas é muito importante informar que não é só o companheiro. Os ex-maridos estão no ranking. Ex-maridos de 5 anos de divórcio, 8 anos de divórcio, que já estão com outra família, estão com outra esposa, já tiveram outros filhos, voltam atrás da primeira esposa. Eu tive um caso recentemente que já tinham 10 anos de separação de corpos, 2 anos de divórcio. Esse homem, ele já, depois dessa primeira esposa, ele teve várias mulheres e a esposa ficou os 10 anos sozinha. Quando ela conseguiu arrumar um namorado, né, que ela criou os filhos e tudo, conseguiu arrumar um namorado, ele foi lá e descarregou uma arma no portão da casa dela. Então, assim, é um sentimento de posse tão grande que vai além da compreensão humana. E outra coisa importante também, que deve ser lembrada, é que a violência doméstica também pode ser praticada de irmão contra irmã. Né? O irmão pode praticar violência doméstica contra a irmã e muita gente não fala nisso. Também pautado nessa compreensão de poder, né? Sim, você não vai sair com esse cara, você não vai voltar tal hora. Você não vai sair com essa roupa. Exatamente. Né? O espancamento é muito comum. Né? O nosso atendimento... Serviços domésticos forçados. Isso, né? O nosso atendimento lá na DEAN te dá uma compreensão de quão grande é a questão da violência doméstica, porque nós atendemos lá voluntariamente todas as terças-feiras na DEAN de Aparecida. É um grupo de advogadas que se revezam e durante esse atendimento você ouve de tudo, inclusive de violência doméstica por padrinho, por tio, por padrasto, por irmãos. E não só em relação ao companheiro. Nós vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo agora. Vou deixar uma pergunta para a Ava. Quais são as políticas públicas para combater a violência contra a mulher? Aí você responde e faz sua colocação. Você está assistindo TV Metrópole. Academia Mega Force Fitness desde 1996. Nossa missão é proporcionar aos clientes saúde e bem-estar através da prática de exercícios físicos. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep, so blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Ava, para nós não perder o raciocínio, você faz a colocação que você ia fazer e já responde quais são as políticas públicas para combater a violência contra a mulher. Ótimo. Porque a gente fez um link aqui, a Ana puxou a coisa da violência doméstica no momento que a gente falava de estupro. É importante a gente frisar que também existe o estupro do marido contra a sua esposa. O casamento, é preciso que a gente compreenda que ele não é um contrato de consentimento permanente de relações sexuais. E muitas pessoas pensam, mas como é que pode o marido estuprar a esposa? Sim, a gente até faz piada com isso, né? Porque virou um tom jocoso o lance da mulher falar que está com dor de cabeça, mas ninguém nunca parou para pensar por que uma mulher precisa inventar um pretexto para não querer fazer sexo com o seu companheiro. Ela simplesmente não podia dizer ao seu companheiro, hoje eu não quero. Não, ela precisa inventar um pretexto para que sua vontade, na melhor das hipóteses, seja atendida. Então, até dentro das relações maritais existe estupro e é importante que a gente fale isso e que as mulheres que estejam passando por isso compreendam que caso o seu companheiro esteja te forçando a uma relação sexual que você não deseja ou a uma forma de relação sexual
sexual que você não deseja, você está sendo vítima de violência sexual, você não é obrigado a passar por isso e você pode procurar ajuda. Em relação às políticas públicas, a gente tem, a doutora mencionou algumas coisas importantes, que é o seguinte, a lei é muito boa, Maria da Penha é uma referência mundial, colocou o Brasil na frente de outros países em relação a essa temática. Eu tive a oportunidade de ir a um fórum de países de língua portuguesa, um fórum de políticas públicas de países de língua portuguesa em Portugal. Nós demos a Maria da Penha como exemplo e todos os países que estavam presentes ficaram assim, maravilhados com esse instrumento. Qual é o nosso grande desafio? A execução. Porque quando ela diz assim, nós temos instrumentos precários, o que isso significa? Vou dar um exemplo rápido. Vai numa delegacia da mulher hoje, você não tem assistente social, você não tem psicólogo, muitas vezes a vítima, ela é levada para denúncia por um policial militar, ele não tem o menor preparo para lidar com aquela dinâmica. Então ele é, obviamente, que é da dinâmica dele, né, da polícia militar, ele é bruto, ele é ríspido, e a mulher tá ali, foi tirada de uma cena de violência. Então eu já presenciei várias vezes na DEAN, chegar para ter uma reunião com a delegada, e tá lá um policial militar acompanhando a vítima. Outras vezes está a vítima do lado do agressor no balcão esperando o escrivão. Ou sendo ouvidos na mesma sala. Sendo ouvido na mesma. Isso é tão... Quando a gente conta, parece que não é real. Parece piada. Mas, na verdade, é o que acontece o tempo todo. Então, é urgente que a gente equipe as DEANs. Para mim, essa é a maior urgência hoje. As casas de acolhida, elas existem. A gente falava aqui no intervalo. Elas existem, mas elas são poucas. Elas não têm vagas o suficiente. Vou te dar um exemplo. Aparecida não tem a casa. Não tem. As meninas da OAB, as delegadas e as advogadas estão aí pleiteando há quanto tempo, Ana, que você falou? Há uns 4 anos. Não tem. Aí sabe o que acontece? Chega a vítima lá na DEAN de Aparecida, ela precisa ser acolhida, encaminha para Goiânia, não pode ser acolhida na casa de Goiânia. Vejam só o quanto, imaginem como é no interior, nós estamos falando do segundo maior município do estado. Imagina como é no interior, que a dificuldade de denunciar é muito maior. Então, existem as casas, elas são importantes, mas elas precisam, a gente precisa de muito mais, e especialmente para finalizar, de o que eu faço agora. Por que a maioria das mulheres tem uma dificuldade de denunciar? Porque elas não sabem qual é o dia que vem depois de amanhã. O que eu vou fazer, como eu vou ganhar dinheiro, como eu vou criar meus filhos, como eu vou sobreviver. Então, esse é o nosso grande desafio, estruturar para que a mulher saiba que denunciando, ela vai conseguir ter uma vida segura e digna após romper com esse relacionamento violento. Doutora, por que os nomes das varas de crimes, que julgam crimes domésticos, são intitulados de juizados? Isso é uma falha enorme no sistema judiciário. Nós tivemos vários fóruns para debater isso em Brasília e, infelizmente, não surtiu resultado no Brasil. E quando o agressor, ele ouve assim, meu processo está no juizado, dá uma sensação de 9.099, que é a lei que você vai lá, paga uma cesta básica e vai embora. É uma lei que você pode fazer transação penal, que é um acordo com o Ministério Público. Olha, eu presto 7 horas semanais de trabalho e vou para minha casa. O juizado é isso, a lei dos juizados, ela diz isso. E o crime de violência doméstica, o próprio nome fala, é crime, não é pequeno delito, não é contravenção penal, é crime. É crime e ele tem várias nuances que são totalmente diferentes dos outros crimes. É uma lei especial, é uma lei específica. Então, tratar um crime de violência doméstica e intitular uma vara de juizado, na Bahia nós temos vara da paz. Como que você vai levar um agressor para a vara da paz? A audiência de custódia de um agressor, de uma violência contra a mulher é normal, como qualquer crime comum? Como qualquer outra. Qualquer a audiência de custódia, ela não serve, as pessoas têm uma visão muito distorcida da audiência de custódia, ela não serve para você liberar o acusado, ela serve somente para verificar a legalidade da prisão e para verificar a integridade física do preso. Porque ele chega ali algemado, a audiência de custódia, ele está preso. Então, acontece a prisão, em 24 horas acontece a audiência de custódia e vai verificar a legalidade da prisão e a integridade física. Tanto que nós temos juízes hoje que pedem até para o preso levantar a camisa, porque chega lá na audiência de custódia, ele não tem coragem de falar que foi agredido. E muitos são agredidos. Então, assim, a audiência de custódia para o agressor é normal.
É importante isso, só para frisar algo assim, tem muita gente que fala, eu quero o fim da audiência de custódia, em vários crimes, além de crimes contra a mulher. Nós defendemos as mulheres, nós enfrentamos o crime contra a mulher, mas tudo resguardando o processo legal, resguardando a dignidade da pessoa humana. Então, mesmo sendo frontalmente contrária à violência contra a mulher, eu quero que tudo aconteça dentro da lei, assim que as advogadas que se posicionam, assim que os ativistas de direitos humanos, de direitos das mulheres se posicionam, para que a gente não instaure uma barbárie achando que está fazendo justiça, né? Qual é o papel do profissional da saúde no combate à violência contra a mulher? Denúncia. A maioria, existem lugares onde a violência chega sem que a mulher precise falar. E o principal deles hoje no Brasil é o SUS. Porque a mulher, ela chega machucada, ela fala que caiu da escada, ela fala que escorregou no sabonete. Aí você pensa assim, meu Deus, como é que você caiu da escada e tá com o olho roxo? Como é que você caiu da escada e está com sinais de violência sexual? Assim, são desculpas que a mulher dá porque ela se constrange de ter apanhado, porque a gente criou um clima tão... Isso faz parte da cultura do ódio contra mulheres, que embasou a lei de feminicídio. A gente criou um clima tão hostil para mulheres que não é o agressor que sente vergonha de ter batido, é a mulher que sente vergonha de ter apanhado, então ela mente que apanhou, né? Então, aí quando chega o profissional do SUS, ele sabe que aquilo não foi uma queda da escada, ele sabe que ela não bateu com a cabeça no guarda-roupa, ele sabe que aquilo é uma violência doméstica. Qual que é o papel dele? Ele pode instruir essa mulher a que ela faça denúncia, orientar, e ele também pode, dependendo do caso, fazer a denúncia, certo? O que não dá é pra gente naturalizar de tal forma, ela chegou aqui toda machucada, mas ela falou que caiu da escada, então não é problema meu, caiu da escada mesmo, você vai lá dar um atendimento protocolar e deixa a mulher voltar para casa. Então, o SUS, ele tem esse papel de receber essas vítimas de violência e de encaminhar essas denúncias e, principalmente, encorajar essas vítimas a denunciar. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia? Qualquer Eu sou a vítima. Qualquer pessoa. É um crime de ação pública, né, incondicionada, qualquer do povo pode denunciar. Tanto que hoje nós já temos casos dos próprios filhos fazerem a denúncia. Crianças, Os próprios filhos ligam para o 180, que é o número, né, da denúncia de violência doméstica, e falam, olha, o meu pai está quebrando a minha mãe, meu pai quebrou a casa, meu pai está assim, assim, assim. Então, tem denúncia de todos os lados, né, de todas as pessoas possíveis. No caso, quando há uma denúncia assim, de terceiros, tá? A vítima, por uma questão de submissão emocional, econômica, chega a negar o crime? Chega. Infelizmente. Elas chegam a negar e eu tô com um caso da DEAN que é muito, assim, eu não vou falar o nome da pessoa porque não vou expor a vítima, mas foi muito difícil esse caso e está sendo, porque corre lá na vara, no juizado da mulher de Aparecida, né? Ela foi agredida por muito tempo, né? Ela perdeu os dentes, ela perdeu o emprego, então ela teve 3 filhos com esse homem e durante essas agressões ela foi até a DEAN, registrou o primeiro boletim de ocorrência, registrou o segundo, registrou o terceiro. No terceiro boletim de ocorrência, ele foi preso. E ele ficou poucos dias preso. Quando ele saiu, começou a perseguição dele com o irmão, colocou todos os cunhados dela para perseguir ela. E pediu para ela marcar uma audiência com o juiz, porque hoje a mulher tem o direito de retratação se ela marcar uma audiência antes do recebimento da denúncia. Então, ela pode se retratar. E ela chegou lá na retratação e falou para o juiz que tudo foi invenção da cabeça dela e que aquilo ali era uma mentira. Ela já saiu de lá denunciada ela cometeu um crime, né? Caluniosa. Denunciação caluniosa, falso testemunho, e está respondendo na 2ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia por um crime e o agressor solto. Infelizmente, chega para o nosso tempo esgotou. Quero te agradecer, Ava. Eu agradeço, foi uma oportunidade incrível, eu aprendi muito e de tudo é importante que a gente diga 2 coisas para as mulheres que estão nos assistindo. A primeira delas é que, embora a gente tenha falado muitas coisas
pesadas, a realidade é difícil, mas a gente já avançou muito e é importante que você saiba que você não está sozinha. Tem um monte de mulheres aí nas suas áreas de atuação para te receber, para te acolher. Não permaneça numa situação violenta, seja ela qual for, por medo de romper. Com certeza você vai conseguir superar esse relacionamento, superar esse vínculo e ter uma vida muito melhor dali em diante. Doutora Analisa, muito obrigado. Eu que agradeço. A subseção de Aparecida de Goiânia se coloca à disposição, nosso presidente Francisco Senas coloca todos os advogados à disposição sempre que vocês precisarem, pode contar conosco. Fiquei muito feliz de participar desse debate e aprendi muito também. Obrigado, até o próximo Gire em Ação aqui na TV Metrópole.